A igreja do Senhor, ela tem uma proteção. Qual é a proteção da igreja de Deus? Qual é a proteção na vida de um cristão? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos protege. O Espírito Santo é a muralha da nossa proteção. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros. É o Espírito Santo que, antes do cristão pecar, é Ele que nos avisa antes. É o Espírito Santo que se comunica com o nosso espírito. O nosso espírito se comunica com a nossa alma. A nossa alma, ela é o sentimento de alegria ou de tristeza. E o Espírito Santo, ele fala na nossa alma: não faz isso. Não faz isso. O crente que tem o Espírito Santo, e principalmente o cristão que tem o Espírito Santo, que está ativando o Espírito Santo constante na sua vida. Pastor, como é que eu posso estar ativando o Espírito Santo na minha vida? Porque eu tenho o Espírito Santo, mas muitas das vezes o Espírito Santo ele está desativado na minha vida. Por isso que diz a palavra: não vos entristeçais o Espírito. Quando eu entristeço o Espírito Santo ele fica entristecido comigo. E é por isso, igreja, que nós, como igreja do Senhor, precisamos ativar o Espírito Santo constante na nossa vida. Precisamos entender que além da salvação que o Senhor nos concedeu, através do seu Filho, morrer na cruz por nós, não é somente a salvação que o Senhor quer nos dar. Não é só isso. Além da salvação, Ele quer que nós venhamos e crescemos na salvação. E a palavra diz: crescei no Espírito. Por que, igreja? Por que a igreja do Senhor ela tem que estar ativa? Por que a igreja do Senhor tem que estar preparada? Por que a igreja do Senhor tem que deixar de lutar nesse ringue físico e compreender que o nosso ringue de batalha é o espiritual? E batalhar no mundo espiritual requer uma estrutura dentro da palavra de Deus. Requer que os nossos olhos passem a se abrir no mundo espiritual. Uma das armas que o inimigo tem usado nos últimos dias. Eu imagino que no inferno, as trevas, eles fazem planos como parar o crente, como bloquear o cristão. Imagino que ele pensa assim: como que eu faço para parar aquele pastor? Como que eu faço para parar aquele crente? Ele está crescendo. Ele está sempre ativando o Espírito Santo dentro deles. Ele está sempre indo na palavra. E a única arma que nós podemos destruir as armas satânicas é a palavra de Deus. Essa é a única, a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Amada igreja, devemos aproveitar esse momento e focar toda a nossa atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma semente. É exatamente o Senhor Jesus. Ele conta uma parábola. Uma parábola é uma história, mas uma história simplificada. E o que mais de simples Jesus encontrou para o entendimento daquelas pessoas que estavam ouvindo a sua parábola era exatamente uma história bem próxima das quais as pessoas conviviam diariamente. Plantar.
Se você chegar para qualquer agricultor e falar sobre a terra, o plantio, você chegou na área dele, que ele bem entende e que ele vivencia isso todos os dias. Então, para que aquela parábola tivesse facilidades na mentalidade daqueles que estavam ouvindo, Jesus traz essa parábola da semente, e eu quero pegar apenas uma parte desta parábola. Mateus capítulo 13, versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, não o quê? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem quem? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Esta palavra conta de um homem que saiu a semear, e que parte da semente, a primeira, caiu na beira do caminho. Uma outra semente caiu em uma terra de pedras, e a outra caiu bem no meio de espinhos, no meio dos espinhos, e uma outra que caiu em uma terra fértil. O que mais nos interessa para que nós chegamos ao estudo de hoje é a semente que caiu na beira do caminho. Aí Jesus fala que veio uma árvore e foi lá e comeu aquela semente. E explica que essa semente que foi lançada e que não foi compreendida, é a palavra de Deus. Quando ela vem no coração do homem, o Espírito Santo, ele lança a semente, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é Espírito. E só quem pode lançar esta palavra, que é Espírito, é o Espírito Santo. Ele lança no coração. O que acontece para que essa palavra, ela seja guardada no coração? Aquele que está ouvindo a mensagem, se não compreender a palavra, aquela semente não cai no coração, porque não compreendeu. Quando nós não compreendemos, quando a pessoa não compreende a palavra de Deus, esta palavra que é a semente, o que faz Satanás? O que faz o maligno? Arranca a palavra, tira do coração. Naturalmente, quando esse maligno, ele tira essa semente, eu não tenho dúvida que ele semeia uma outra semente. É tudo que ele quer. Quando a palavra de Deus não é compreendida, o maligno vem e arrebenta, toma com violência. Aquela terra não pode produzir, que é o coração, porque não tem a semente. Uma terra, por mais próspera que ela seja, por mais adubada que ela seja, se não colocar a semente, ela não pode produzir. Só que a semente, que é a palavra de Deus, que não foi compreendida, o diabo tirou aquela semente, naturalmente ele implanta a semente dele. Vamos lá para Amós 3:5. Você vê que nós não estamos de brincadeira, igreja. O livro de Amós 3:5, ele fica depois de Oséias, depois de Joel. Tá? Vem Oséias, depois vem Joel, depois Amós, capítulo 3, versículo 5. É muito importante, na escola bíblica dominical, trazer sempre uma caneta, um papel para você estar anotando, para quando você chegar em casa, estudar.
Não deixe com que o inimigo tire a palavra do teu coração. Amós capítulo 3, versículo 5. Veja que batalha a igreja do Senhor está nos dias de hoje. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 5, diz assim: cairá a árvore no laço em terra, se não houver o laço para ela? É uma pergunta. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Grife aí na sua Bíblia, ou anote. O passarinheiro, ou caçador, que vai colocar um laço para pegar uma ave, o laço está lá feito. É isso que Amós está dizendo. Se não tiver o laço, não tem como a ave cair no laço. Mas caindo a ave no laço, o que acontece com o laço? O laço fecha e prende quem? A ave. Você já viu falar o que é arapuca, não já? Arma arapuca, coloca, já armou, não foi, irmã? Aí coloca um milhozinho lá, não é isso? Os palitinhos ali, o laço. Aí vem o pássaro, vem a vítima. O pássaro vem. Olha, uma comidinha gostosa para mim, né? Deixa eu lá. Ela não pensa, o animal não pensa. Mas ela não sabe que está caindo na armadilha. Existe ali por cima dela uma armadilha. Mas a ração, a comida é o que atrai. E a comida é gostosa, vai alimentar. Mas ela não sabe que está numa esparrela. E aí ela, a arapuca desarma e pega o pássaro ou a caça. Quando Amós fala isso, ele está falando, amada igreja, no sentido figurado, na vida espiritual. O inimigo, ele está colocando laço para nos pegar constantes. Ele está armando as suas arapucas para nos pegar constantes. Mas a isca que ele vai colocar para o homem é uma farsa. O pecado nunca vem na forma que o pecado é. O pecado é sempre prazeroso. O diabo não se apresenta para as pessoas na forma que ele é. O inimigo não coloca uma isca para o homem na forma que a isca é. É sempre atraente, bonito e prazeroso. E quais umas das piores sementes? Quais uma das piores arapuca, armadilha que o inimigo está trabalhando para destruir a igreja do Senhor? Quando nós, como igreja, olhamos para o mundo lá fora, nós sabemos, igreja, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente sabe que o sistema lá fora é satânico. O sistema é diabólico. Nós vivemos dentro desse sistema, mas nós não fazemos parte desse sistema. Por quê, igreja? Porque nós não comungamos com o sistema aí fora. Por quê? Porque fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz que não tem como haver uma ligação ou comunhão entre luz e trevas. Água e óleo não se misturam. Por isso que a palavra diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus
e os que não servem ao Senhor. Sabemos que o mundo lá já é do maligno. A perdição está lá. O diabo não está mais preocupado com esse mundo lá fora. As trevas não estão mais preocupadas com o mundo lá fora. Por quê, pastor? Porque está na mão dele o sistema. As pessoas estão aprisionadas. As pessoas estão acorrentadas. Estão presas a um sistema chamado pecado. Eles estão mergulhados no pecado, presos pelo pecado. Por quê, pastor? Porque aparentemente o pecado é gostoso, mas as consequências, a palavra diz que é muito amargo. O trabalho das trevas não é mais preocupado com o mundo lá fora. Uma cobra morta, ela não faz e oferece perigo algum. Se você for numa estrada e se deparar com um leão morto, estado de putrefação, será que a pessoa ainda vai correr com medo, sabendo que os bichos estão lá comendo? Está morto, está tranquilo, está morto, não faz nada. A mesma coisa é Satanás. O mundo lá fora que está morto espiritualmente não oferece perigo e ameaça para as trevas. Porque a única instituição, o único povo que é uma ameaça para as trevas somos nós. É a igreja do Senhor. É aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses representam uma ameaça para as trevas. Por quê, pastor? Porque quem está na luz não pode ter comunhão com as trevas. E a semente que ele tem produzido nas trevas é uma semente que ele tem lançado dentro do coração ou no seio da igreja. É uma das sementes mais terríveis nos últimos dias. Por isso que o título desse estudo é uma semente oculta que produz adúlteros e prostitutas dentro da igreja. Pastor, que palavra é essa, pastor? Como é que o senhor abre a boca para dizer que dentro da igreja tem adúlteros e prostitutos? Em cima de altares tem adúltero e prostitutos. Dentro de grupo de louvores tem adúlteros e prostitutos. No seio da igreja tem adúlteros e prostitutos. E é o que nós iremos estudar sobre isso. Essa semente é uma semente espiritual. Ninguém vê. É uma semente criada no laboratório das trevas. Porque ele sabe que essa semente é uma maneira mais fácil de paralisar o crente, de deixar o cristão mumificado, paralisado. Um tipo de semente que ele sabe, quando está no coração de um cristão, o poder de Deus não opera, o Espírito Santo não opera. Eis a razão, amada igreja, porque tantas e tantas falâncias e tantas palavras e não se vê resultado. O diabo semeia uma outra semente. E essa semente é espiritual. Essa semente oculta é o que mais engana as igrejas nos dias de hoje. Eis uma porta aberta no coração de um crente. É a semente que Satanás lançou no coração do crente.
Pastor, que semente é essa, pastor? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, essa semente. Essa semente é tão terrível que tem derrubado líderes, tem derrubado grandes homens de Deus. A própria palavra, igreja, fala de um rei chamado Davi, que dentro do coração dele havia essa semente. Enquanto o povo de Israel estava na guerra, batalhando, Davi ficou no seu palácio. Enquanto ele estava no palácio, diz a palavra, passeando no terraço do seu palácio, quem foi que ele viu do outro lado? Betseba. E aquela semente levou ele a desejar a mulher chamada Betseba, a qual seu marido estava na batalha. Mas a Bíblia fala de um homem chamado José, levado como escravo para o Egito, e logo mais ele estava na casa de Potifar. José lhe ganhou credibilidade pelo seu caráter e personalidade. O que acontece com a mulher de Potifar? Queria ter um ato sexual com José. E como José não quis, ela armou uma cilada para ele. Rasgou a roupa dele, saiu correndo e gritando, dizendo que José tentou estuprar ela. E ele foi punido por isso, por um crime que ele não fez. Mas ele não cometeu este crime. Essa semente tem derrubado, ao longo da história, muitos e muitos homens. E o diabo, ele sabe que esta semente é uma semente prazerosa, é uma semente que ninguém vê, está no coração. No livro de Provérbios, capítulo 7, 26, a palavra diz que foram muitos que foram derrubados por elas. Muitos homens foram derrubados por elas, pela prostituição, pela mulher adúltera, pelo homem adúltero. Muitos foram derrubados por elas. Por que tantos crentes dentro da igreja são adúlteros e prostitutos dentro da igreja? Palavra forte é essa, pastor. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. A Bíblia diz que importa que nós tenhamos que agradar a Deus e nem a homens. O mais importante é que a palavra de Deus revele no teu coração, no nosso coração, se existe essa semente oculta no nosso coração. E como entender isso, pastor? Como é que eu posso descobrir se no meu coração eu tenho essa semente? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. A palavra de Deus, amada igreja, ela vai no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, e revela o que está dentro de nós. Todo homem, toda mulher que carrega esta semente no coração, a semente que o diabo lançou no coração, toda pessoa sabe. Quem tem essa semente sabe. Eu sei, igreja, que é uma das sementes muito oculta no coração de um crente. Muito oculta no coração de um crente. Só existe uma extensão que liga
o coração do homem às trevas, o pecado. Só existe uma única ligação que conduz o homem às trevas, o pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O diabo sabe que quando ele lança essa semente maldita no coração do homem, a semente do adultério, a semente da prostituição, ele sabe que essa semente é um pecado e o pecado leva o crente a estar morto. Ele está dentro da igreja, mas está morto espiritualmente. Por quê, pastor? Porque ele é adúltero, ele é prostituto. Mas como isso, pastor? A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Isaías 59 diz que a mão do Senhor, ou os braços do Senhor, não está encruzado, amada igreja, para que não possa nos abençoar. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir as nossas orações. Mas as vossas iniquidades é quem faz a divisão. O que separa o homem de Deus é o pecado. É impossível um crente estar na prática de um pecado para ele sentir Deus. Ele está morto espiritualmente. Ele tem a aparência de que vive, mas está morto. Ele prega a palavra, ele louva, evangeliza, trabalha na obra de Deus, mas está morto. Não existe frutos. É o fruto do arrependimento, não existe. Sinais não existem. Milagres não existem. Vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo está falando nessa manhã? Igreja morta, crente morto, não produz. E é tudo que o inimigo quer. Fazer com que o nosso coração carregue esta semente. O maior pecado é o pecado que a gente acha que não é pecado. O maior pecado é isso. Provérbio capítulo 14, versículo 2 diz assim: há caminhos para o homem que parece direito. Parece direito. Parecer não é ser. Parece. Mas o final é tortuoso. Igreja, o maior cuidado que nós temos que ter dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, é analisar o nosso coração. É rever os nossos conceitos. É trabalhar a nossa vida, o nosso coração. Como está a minha vida diante do Senhor? O que é que tem no meu coração que desagrada ao Espírito Santo? Qual é a semente que foi arrancada do meu coração e substituída por uma semente diabólica? O que eu estou falando é muito sério. Porque senão, muitos cristãos correm o risco de morrerem velhinho na igreja, cabelinhos brancos, mas porém carregando esta semente no coração. Aparência do que vive, mas está morto. O pecado oculto tem um alto potencial de destruição. O pecado oculto
ele tem um alto potencial de destruição na vida espiritual do crente. A palavra diz, amada igreja, no livro de Romanos 2,16, depois vocês lêem em casa, viu? Que o Senhor há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Há segredos que serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelho. Que segredo é esse, pastor? São as sementes ocultas, práticas ocultas no coração da igreja, pecados ocultos que não foram revelados para o Senhor. Não se preocupa. Apocalipse 20:12 diz que um dia esses pecados estarão escritos em livros e serão abertos esses livros. Quando João viu lá no trono branco o livro da vida e os livros. Cuidado, igreja. Romanos 2,16 diz: e há segredos do homem que há de ser julgado. Jesus Cristo, segundo o evangelho. O diabo sabe disso. Para ele não importa se é daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. O que ele quer é ver essa semente no coração do crente. Uma das sementes que mais destrói famílias. Uma das sementes que mais traz seríssimas consequências para inocentes. Esta semente. Imagine agora, amada igreja. O mundo hoje tem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de seres humanos. Está em 7 bilhões e 800 milhões. Está quase chegando a 8 bilhões de ser humano na face da terra. Eu quero te dizer, amada igreja, que existe muito mais desses espíritos imundos, malignos, trabalhando na vida de todo ser humano, tentando lançar essa semente, a semente oculta, a semente que leva ao coração do homem, da mulher, ter prazeres, desejos infernais. A semente da prostituição e do adultério traz desejos ardentes no corpo de um ser humano. Imaginam agora um homem casado, o cônjuge, dentro da igreja. E digamos que nesse cônjuge, digamos que o marido estão dentro da igreja e carrega uma semente no coração. Aquela semente que o inimigo lançou. A mulher sabe que essa semente é no coração dele. O pastor sabe. As irmandades sabem. Mas ele tem a semente. Aquela semente traz ao homem físico desejos ardentes pelo adultério e a prostituição. Adultério no caso de casados, prostituição no caso de solteiros. Esta semente está lá dentro.
o que acontece com o homem que tem a semente do adultério, do marido, ou do solteiro que tem a semente da prostituição. A mulher está do lado. Ele não precisa nem mover a cabeça, os olhos, a olhar a mulher, ele já começa a desejar. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Se os nossos olhos é luz, todo o nosso corpo é luz. Mas se os nossos olhos for trevas, todo o nosso corpo é trevas. Estão compreendendo? Mas essa semente que está lá dentro é trevas. Produz desejos. E aquele homem que está do lado da esposa, dentro da igreja, ele é um adúltero, de carteirinha. Mas não ainda consumado. Ele é um prostituto espiritual dentro dele. Ele não aguenta olhar para uma mulher. Vem logo os desejos. Vocês estão compreendendo? Que semente maldita. Você está vendo que essa semente dentro da igreja está semeada? Aí quando o homem olha para a mulher, desejo. Passa-se um filme na cabeça. Passa-se um filme na cabeça. No livro de Provérbios, fala assim, me parece é capítulo 7, que eu não coloquei aqui nesse estudo. Provérbios 7. Deixa eu ver aqui, igreja. Ok, 6:25. Vamos fazer a ligação que tem uma sintonia muito grande. É Provérbios capítulo 6, 25 e Mateus 5, 28. A legalidade que o corpo dá a esse mundo espiritual. Provérbio capítulo 6, 25. Olha o que diz a Bíblia, igreja. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus. Olha aqui, igreja. Não cobice no seu coração a sua formosura. Igreja de Jesus, vocês têm ideia o tamanho de ataques que a igreja está sofrendo no dia de hoje? Vocês têm noção do tamanho das artilharias de Satanás contra a igreja nos dias de hoje? Quando olhar numa mulher, não atente no seu coração, não cobice a sua formosura. No livro de Mateus capítulo 5, 28, a palavra diz: quando olhar numa mulher e desejar no seu coração, já cometeu o tal ato. Vocês estão vendo na mídia, quase todos os dias, principalmente aqui no estado de Sergipe, de escândalo sobre adultério de uma determinada igreja,
de um determinado grande líder religioso. O que levou este homem a consumar essa semente que estava no coração há anos dentro dele. O pecado não se deu antes do contato físico, ou dos contatos físicos que acusam este líder religioso. O pecado se deu no espírito, há muito tempo atrás, porque carregava esta semente dentro dele. Para Deus, qual a diferença do homem que deseja a mulher, ou a mulher deseja o homem no seu coração, com o ato da prostituição? O que diferencia isso? Na balança da justiça de Deus, tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Agora, o poder devastador, que chama-se as consequências deste ato, é devastador. Para Deus, este grande líder, a qual a mídia está falando, noticiando, deste grande líder religioso dentro do estado de Sergipe, a queda dele não foi o ato físico, foi o ato espiritual há muito tempo atrás no seu espírito, a semente que o diabo tinha lançado lá dentro. É lógico que o poder de destruição trouxe consequências horríveis. O adúltero, ele consumou o pecado no ato, mas ele já era adúltero. E quantos adúlteros hoje acusam esse adúltero, esquecendo que também é um adúltero diante de Deus? Estão compreendendo a engrenagem das trevas, como é que trabalha? Um cego guiando outro. Não é que tem que procurar os seus direitos, tem que haver realmente punição para isso. Não pode sair ileso se realmente ter culpa. E quem é que pode julgar isso? Deus estabeleceu as leis humanas, a justiça humana, para que através da justiça eles sejam punidos. Imagine uma notícia dessa na televisão. O poder de destruição que é devastador, igreja. Espiritualmente falando, logo se levanta os próprios adúlteros dentro da igreja para acusar aquele que consumou o adultério. Mas espiritualmente, a maior parte são adúlteros não consumados. Pastor, o senhor tem base bíblica? Tem, está aqui. A partir do momento que o homem ou a mulher que olha com segundas intenções, já cometeu o pecado. E se o homem não se arrepender desse pecado, se o homem não expulsar, tirar essa semente, ele vai ter uma grande probabilidade, ainda que no físico, ele cometer o ato físico. Mas se ainda aqui no mundo físico ele não cometeu o ato físico, mas ele já cometeu o ato espiritual, lá, no dia do julgamento,
o Senhor não terá por inocente, será julgado. Entende, igreja? Por isso que a palavra diz que o segredo dos homens há de ser julgado por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Cuidado, igreja. Cada um vai responder pelos seus atos. Não, porque aí tem que morrer, tem que ir para a cadeia. Eu vou dizer um exemplo aqui. Recentemente, eu fiz um trabalho de libertação por telefone de uma mãe que pegou uma faca para degolar o seu bebê de 1 mês. Porque este bebê chorava, e o choro desse bebê soava no ouvido daquela mãe e dava raiva, levava raiva no coração. Mas a raiva era tão grande, transformava-se em ódio, que ela, quando olhava para o bebê, ela não via o seu filho. Segundo ela disse que via um monstro cheio de boca e de olhos, bocas com uma língua vermelha, parecendo uma serpente, querendo morder ela. E ela, para se livrar desse monstro, ela pegou uma faca para arrancar a cabeça do monstro. Uma vizinha, vendo o choro da criança, foi lá. E quando a vizinha chegou, esta mãe que já estava com o bebê, jogou o bebê lá no colchão e pegou a faca e ainda cortou seu pescoço. Se esta mãe tivesse arrancado a cabeça desse monstro, a qual ela viu na mente dela, como que estaria no outro dia as notícias no mundo inteiro? Mãe degola seu filho, o seu bebezinho de 1 mês de vida. Imagine a igreja do Senhor, os crentes, assistindo uma reportagem dessa. No mínimo, tem que morrer, tem que apodrecer na cadeia, ou não? Miserável, assassina. Mas essa mãe ia presa, sem saber o que fez, sem saber o que tinha feito. Ela ia presa na sua consciência. Eu estou inocente. Você acha que eu ia matar a minha criança? É como uma certa vez eu fazendo trabalho no presídio, encontrei um homem, estava preso, porque matou a sua mãe. E ele diria para mim: pastor, eu estou aqui inocente. Você acha que eu ia matar a minha mãe? Porque no momento que ele matou a mãe, ele não estava em si, ele estava possesso com demônios. Essa é a estratégia do inimigo. Esta semente, ela foi implantada para paralisar a igreja do Senhor. Esta semente, amada igreja, veio para destruir a igreja do Senhor. Destruir a igreja do Senhor. Precisamos rever os nossos conceitos e olhar para dentro de nós. A palavra do Senhor diz também, amada igreja, que os nossos olhos da legalidade do mundo espiritual, Provérbios 7:1, a Bíblia fala, igreja, aquela mulher, a prostituta, aquela mulher que sai com veste de prostitutas. É bíblico isso, está escrito na Bíblia. A mulher que sai com as vestes de prostitutas, com seu corpo desnudo, nua. Qual o objetivo de uma mulher colocar uma roupa para mostrar a sua nudez? O que está por trás disso, se não é uma semente também? Para quê, pastor?
Porque o inimigo sabe que os olhos, a olhar na mulher, vai chamar a atenção. E toda mulher sabe, quando coloca uma roupa, ela sabe. Pode deixar. Ela sabe se estar ou não seduzindo, ou não sabe. Imagine agora a semente no coração do homem que produz desejos infames, e a semente no coração da mulher para expor a sua nudez. E agora? Vocês mulheres cristãs, sabe que para você comprar uma roupa já está difícil, ou não? Porque as roupas a cada dia está encurtando. Cada dia está encurtando. Há um ataque contra a igreja do Senhor. Pastor, e qual é a melhor maneira, pastor? O que eu faço para me livrar disso? Salmo 119:11, a Bíblia diz, olha o que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O remédio é guardar a palavra de Deus. A proteção é a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Foi por isso que Davi, depois do pecado, ele escreveu o Salmo 51, o Salmo de desespero. Ó Deus, cria em mim um espírito reto, não lance fora de mim. Entende como é que é? Nós estamos numa batalha espiritual. É por isso que a morte espiritual está acontecendo na igreja. Vocês estão entendendo, igreja? Como seria bom se tivesse todos os homens aqui da igreja. Todas as igrejas estivessem aqui. Você entende agora por que o crente não prospera espiritualmente? Não cresce espiritualmente? O pecado é a única ponte que leva às trevas. A palavra diz que nós não temos que ter ligação com as trevas. A poluição visual está aí. O diabo, ele recebe trabalho com os olhos. Assim como muitos macumbeiros arreia oferendas nas encruzilhadas para fazer pactos com as trevas, assim é o crente com os seus olhos, arreando oferenda com os olhos e fazendo pacto com as trevas. A palavra diz, Hebreus 12:14, sem santidade nós não veremos a Deus. Santificação é separação. Saiam daqui hoje com esse compromisso diante do Senhor, que a sua vida é diferente. Não perca o seu tempo dentro da igreja e continuando fazendo as coisas erradas, porque hoje ou amanhã não terão força para prosseguir, porque hoje ou amanhã não terão força para resistir o que virá pela frente. O coração do crente é um cofre que é onde deve estar só guardado a palavra de Deus. E neste cofre, que é o nosso coração, nosso espírito, tem que estar alinhado com o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.
que reflitam e lute dentro de vocês, que essa semente não pode estar no nosso coração. Não pode estar. Arranque enquanto é tempo. E procuramos viver uma vida de santificação para Deus. Não tem coisa melhor do que viver em paz com o Espírito Santo. E que não tenha demônios que possa levantar o seu dedo sujo e maldito para nos acusar diante do Senhor. Que a nossa vida seja um livro aberto para Jesus. A palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus. Hoje às 18 horas, já voltou os horários dos cultos normais. Estaremos aqui em nome de Jesus.